Graça e a paz, Senhor Jesus. Amém? Geralmente a gente pergunta, você está feliz aí? Hoje eu vou perguntar, você está cansado aí? O Senhor vai renovar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Você sabe como que faz para recarregar uma bateria? Pega 2 fiozinhos, liga nos polos, conecta no carregador. O cristão se recarrega, levantando as suas mãos para os céus e dizendo glória a Deus. Que o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é gracioso, porque Ele é incomparável, Ele é inigualável, Ele é o único Deus, não há outro além dEle. A sua palavra é a verdade, e quando o Senhor envia a sua palavra, ela se cumpre. Quando o Senhor congrega o seu povo, o seu rebanho, é porque Ele vai abençoar, é porque Ele quer se manifestar, Ele quer falar a cada coração, Ele quer falar aos nossos corações, e nós damos liberdade ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para tomarmos em Tuas mãos nessa noite, e nos levarmos pelos Teus caminhos, caminhos de delícia, Senhor, através da Tua palavra, Pai, que não desviemos a nossa atenção nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas que os nossos olhos estejam fitos no céu, Senhor, que permaneçamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para o autor da vida, para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que verteu seu sangue inocente para nos resgatar, para nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os céus permaneçam abertos sobre esse local, e a Tua nuvem de glória repouse, Senhor, e a Tua palavra venha, Pai, de encontro aos nossos corações, Senhor, na medida da nossa fé, Pai, na profundidade da Tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos, Senhor, ó Pai, nem a mais, nem a menos, mas na medida e na proporção, Senhor, necessária e adequada, Senhor, para cada um de nós nessa noite, Pai. É o que nós te oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Velho Testamento, Reis, Crônicas, depois é Esdras, Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi esta palavra, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço,
perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos, mas se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Amém, queridos? É um texto já ministrado, eu mesmo já partilhei desse texto, de alguns comentários sobre isso, uma pregação sobre isso, mas eu gostaria de voltar e chamar alguma atenção, alguns pontos importantes a respeito do que esse capítulo 1 de Neemias vem nos trazendo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Neemias está numa situação considerada boa, copeiro do rei, vivendo, se alimentando, uma posição, tendo seu local onde reclinar na sua cabeça, podemos assim imaginar. Mas quando ele tem notícia a respeito de seus irmãos, dos exilados que vêm de Judá e sobre a cidade de Jerusalém, a palavra de Deus vai nos mostrando que o coração de Neemias, ao ouvir aquelas palavras, ele tem uma atitude. E a palavra de Deus diz que quando ele ouve falar da condição dos exilados da cidade de Jerusalém, ele se assenta, ele chora e ele lamenta por alguns dias. Como qualquer pessoa que recebe uma notícia desagradável, uma notícia ruim, naturalmente nós nos entristecemos, nós lamentamos, nós choramos, muitas vezes nos desesperamos por conta dessa notícia. Até aí é natural, é comum, isso aí faz parte da natureza do homem, do ser humano. Mas Neemias, ele toma uma outra atitude, que depois de ter assentado, chorado e lamentado, a palavra de Deus diz que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Após ele ter aquela notícia terrível, aquilo que entristeceu e machucou o seu coração, ele vai jejuar e orar em favor de alguém, em favor dos exilados e de Jerusalém. E então a palavra de Deus vai nos apontando que ele vai entrar em intercessão, ele vai pedir para que Deus ouvisse a sua oração, para que Deus respondesse a oração, para que Deus olhasse pelos filhos de Israel, e ele se coloca na posição de reconhecer o pecado, de reconhecer a falha do povo, de reconhecer a falha dele mesmo, ele se colocando como ele errando, como pecador, como seus pais falhando, deixando de obedecer os mandamentos, os estatutos, as leis, as ordenanças do Senhor. Então ele se prostra diante do Senhor, ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai se prostrar diante de Deus em favor de alguém. E é importante nós nos lembrarmos que a palavra de Deus assim nos ensina que humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Então, quando nós nos posicionamos em meio a uma situação adversa, quer seja diretamente ligado a nós, ou ligado a alguém a que nós amamos, alguém que nós queremos bem,
alguém que nós desejamos o melhor para a vida dela, quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos debaixo de humilhação, reconhecendo a falha, reconhecendo o erro, pedindo perdão para nós e por aquelas vidas também, a palavra de Deus diz que quando nós estamos nos humilhando, Senhor, a seu tempo, Ele exaltará. Ele trará refrigério, Ele trará o perdão, Ele trará a transformação, Ele trará conserto, Ele trará renovação, Ele ouvirá a oração dos céus. Aquilo que impede o homem de se aproximar de Deus, como diz Isaías 59, que é o pecado, que é a iniquidade, ela é dissipada, ela é apagada, o sangue vem para lavar e purificar, e o caminho novo permanece aberto. E o homem tem acesso à presença de Deus. E Neemias agora ele está entrando diante de Deus e pedindo perdão. E quando ele pede perdão, ele intercede, ele vai fazer o quê? Menção da palavra de Deus. E aí ele vai dizer assim: lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo que se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. A palavra de Deus diz assim, que quando nós somos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel, fiel à sua palavra. E aqui ele vai dizendo que quando ele deu essa palavra para Moisés, olha, se vocês forem infiéis, eu vos espalharei por sobre a face da terra. Mas aí ele diz assim: mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e eu os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia! E ainda antes de começar o curso, estava conversando com a irmã Cláudia, e ela falando de algumas pessoas que saíram desta nação, foram para outra nação, que estavam distantes da casa de Deus, mas que Deus trouxe de volta para a casa do Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo, para servi-lo com sinceridade e inteireza de coração. Aleluia! E é exatamente isso que Deus faz. Quando nos colocamos em obediência aos mandamentos, em submissão, a palavra de Deus diz que traz de volta ao que está longe. Não há distância para o Senhor. Ele diz: ainda que esteja na extremidade do céu, de lá os trarei para o lugar que eu escolhi, para ali fazer habitar o meu nome, para que ali voltem a congregar, a se reunir, a buscar, a falar comigo, a orar, a se humilhar perante a minha face, a me servir, porque o Senhor traz de volta, o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor é aquele que busca. Mas, querido, que eu gostaria nesta noite, eu entendo que Deus vem movendo que quando, no versículo 5, Neemias, ele começa a falar com o Senhor, depois de ele ter lamentado, jejuado e orado, o versículo 5 diz assim: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias, ele vai falando o quê? Primeiro, Deus é o Deus dos céus, o único e verdadeiro Deus. Ele vai falando, Deus grande e temível. Ele vai falando da grandiosidade de Deus, que é um Deus temível, um Deus de ser reverenciado, e um Deus que é temido pelos seus inimigos. Ele vai declarando para si mesmo, para o seu coração, que o seu Deus é o único e verdadeiro Deus, que o seu Deus é poderoso, que o seu Deus é soberano, que o seu Deus é reverenciado, que o seu Deus é o Deus criador dos céus e da terra, que o seu Deus é o único e verdadeiro Deus, queridos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós precisamos de algo de Deus, que o nosso coração está aflito, quando nós derramamos a nossa lágrima por alguma circunstância, por alguma situação, ou por alguém, nós precisamos ter no nosso coração, primeiro, que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, que o nosso Deus é grandioso, que o nosso Deus é temível, que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, queridos. E nós precisamos fazer o quê? Orar a palavra de Deus, olharmos para o que Deus já realizou, e declararmos diante dos céus e da terra a grandeza do nosso Deus, para que céus e terra, o inferno, saiba que em nossas vidas habita o Deus grandioso, um Deus temível, queridos. Em meio à circunstância, nós começamos a declarar que o nosso Deus é o Deus da vida,
que é o Deus da aliança, como ele mesmo citou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus de vivos e não um Deus de mortos. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que ressuscita o morto. Um Deus que transforma a vida daquele que está perdido, queridos. Um Deus que nunca perdeu uma batalha. Um Deus que abriu o mar vermelho. Um Deus que fez brotar água da rocha. Um Deus que enviou o seu Filho amado para demonstrar o seu amor para toda a humanidade, proporcionando a possibilidade que todo aquele que nele crê e o confessar se torne filho de Deus em poder, queridos. Quando nós abrimos os nossos lábios, começamos a declarar a palavra de Deus diante dos céus, o inferno estremece. E quando proclamamos a palavra de Deus, em nós mesmos vai sendo gerado o quê? Fé. Porque nós estamos profetizando, estamos declarando a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. E quando nós declaramos a palavra de Deus, é porque o nosso coração está crendo na palavra de Deus. Por isso Paulo diz assim: cri, por isso falei. Quando nós pronunciamos e liberamos a palavra de Deus em fé, ela movimenta o reino espiritual. E o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse, amados. E nós olhamos aqui, e Neemias, ele vai falando o Senhor, ele vai declarando: Senhor, Tu és o único Deus, Tu és um Deus temível, Tu és um Deus grandioso, poderoso. Quem é como o Senhor, Deus? Quem é como o nosso Deus? Um Deus que toma do profeta e diz assim: pode por acaso suscitar vida desses ossos? E o profeta vai dizer: Tu sabes, Senhor. E Deus vai dizer: profetiza sobre este vale de ossos secos, para que haja vida, para que o Espírito entre neles. E quando o profeta declarou a palavra de Deus, quando ele profetizou, aquele vale de ossos secos se tornou num exército poderoso, num exército numeroso, queridos. Quando nós profetizamos, quando nós temos a palavra de Deus escrita na tábua do nosso coração e passamos a declará-la de dia, de tarde, de manhã, ao anoitecer, a todo momento, a palavra de Deus vai se cumprir em nossas vidas, amados. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós a pronunciamos e nós a anunciamos aos quatro cantos dessa terra, queridos. Olha para todos os homens de Deus que serviram ao Senhor. Olha o que nós ouvimos há poucos dias, que o servo de Deus, profeta, homem de Deus, orou e por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele diz assim: segundo a minha palavra, não cairá chuva nem orvalho sobre a terra. E ele diz: segundo a minha palavra. Mas a sua palavra estava pautada, apoiada sobre a palavra do Senhor. Sim, obediência ao Deus Todo-Poderoso, queridos. Quando nós compreendemos que a palavra de Deus, ela tem poder, e quando nós liberamos a palavra de Deus, ela vai cumprir, ela vai realizar. Ela é semente lançada para produzir a 30, a 60, a 100 por 1, queridos. E Neemias, ele vai declarando todas essas coisas. E ele vai encerrar esse capítulo 1, pedindo para ele ter êxito diante da circunstância. E quando ele vai estar diante do rei, o seu senhor é quem ele trabalhava, vai se notar, e o rei vai dizer: o que você tem, Neemias? O que você tem? Você não está doente, essa tristeza não é outra senão a tristeza de alma, não é a outra senão a amargura de alma. O que você tem? E então ele vai declarar: como posso estar eu alegre, se a cidade dos meus pais está com os muros derribados, suas portas queimadas a fogo, e o meu povo está em humilhação e vergonha, em desprezo. E ele vai então ouvir do rei: o que você quer que eu faça por você? E a palavra de Deus diz que ele vai fazer o que, Neemias? Quando ele está diante de uma oportunidade, ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Quando ele está diante de uma oportunidade, a palavra de Deus diz que ele orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, então ele pediu: Senhor, pediu ao seu senhor terreno, ao seu rei, ele diz assim: Senhor, que me dê carta,
que o Senhor me permita eu me ausentar daqui, dessa terra, para eu voltar à terra dos meus pais, para ajudar a reedificar, para voltar a levantar os muros, a colocar as portas, para que não tirar o meu povo da humilhação e da vergonha, que o Senhor me dê carta também, para que eu possa levar madeira para reconstruir, segundo o que ele ora. Nós podemos deduzir que é o segundo que Deus está ordenando, queridos. E quando nós oramos, nós precisamos de entender que o Espírito Santo de Deus, ele é nosso intercessor, que nós não sabemos o que orar, como pedir, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. A palavra de Deus diz que nós não recebemos nada porque nós não pedimos, e quando pedimos para gastar em nossos prazeres e nossos deleites, mas quando nós pedimos segundo o Espírito Santo de Deus, nós pedimos segundo a verdadeira necessidade, segundo a vontade do Pai, segundo o coração do Pai. E quando nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos alcançado aquilo que nós pedimos. E Neemias pediu e ele alcançou. Ele recebeu as cartas, a liberação, e ele deve ter permanecido pelo menos cerca de 12 anos distante dos seus serviços nesta terra, para voltar à terra dos seus pais. Neemias, um homem que orou, que intercedeu, que se colocou para interceder pelos seus irmãos, pelo seu povo. E quando ele tem a oportunidade, ele ora a Deus para que ele encontre graça diante dos homens, para que ele encontre êxito. E então Neemias vai partir. E quando chega no versículo 12, versículo 11, diz assim: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. E então ele vai dizer que ele percorreu por diversas portas que haviam naquela localidade. E em seguida ele vai proclamar para restaurar os muros e as portas daquela cidade, daquele local. Mas quando Neemias se coloca em intercessão, humilhação perante Deus, quando ele ora a Deus para saber o que ele deveria falar àquele a quem ele servia nesta terra, Deus vai colocar no seu coração o que ele deveria fazer em Jerusalém, como fazer e como realizar. Quando nós buscamos a face de Deus, Deus nos dá a palavra. Quando Deus nos dá a palavra, o Espírito Santo de Deus testifica em nosso coração que essa palavra, se ela é vinda dos céus, ou se ela é vinda da boca do homem. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos dá a palavra. E nós precisamos guardar esta palavra em nosso coração até o momento oportuno para lançarmos esta palavra. E o que eu estou dizendo desta palavra aqui são de promessas que Deus coloca em nossos corações, amados. A palavra de Deus nós proclamamos, nós a pronunciamos, nós a recitamos de dia e de noite. Mas quando Deus coloca uma promessa específica em nosso coração, ela precisa estar guardada em nosso coração, até que chegue o tempo dessa palavra se cumprir em nossas vidas e através de nossas vidas, amados. É exatamente isso que Neemias vai fazendo. E se nós vamos olhar o decorrer de todo o livro, nós vamos ver que vai ter opositores, vai ter batalha, vai ter luta, o povo vai desanimar, ele vai animar o povo, mas a verdade é que ele vai obter êxito na reconstrução, na restauração e na anunciação da palavra do Senhor. Vai restaurar o culto ao Senhor, vai restaurar a adoração a Deus, vai restaurar a possibilidade de abrir as Escrituras, os mandamentos e as leis do Senhor diante de todo o povo, e lê-la e explicá-las para que o povo pudesse compreender as leis e os mandamentos de Deus, queridos. Quando nós compreendemos o que Deus tem para cada um de nós, nós passamos a viver da forma em que Deus nos chamou para vivermos.
não mais por vistas, mas pela fé, crendo que aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá, que aquilo que Ele disse, Ele realizará, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele não é homem para mentir, tampouco filho do homem para se arrepender, queridos. O que Ele determinou sobre a minha, sobre a tua vida, através das Sagradas Escrituras e da palavra que Ele te prometeu, no oculto, no secreto do teu coração, Ele realizará, Ele cumprirá, porque Ele é fiel, amado. O que nós precisamos é depositar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. É nós declararmos que o nosso Deus é poderoso, é declararmos que para o nosso Deus não há impossível, não há nada que possa impedir o agir de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas, queridos. Não há nada, não há ninguém, queridos. Quando o Senhor se levanta do seu trono para Ele fazer favorável a sua mão a cada um de nós, a sua igreja, ao seu povo, não há quem possa impedir. Haverá aqueles que vão se levantar, há o reino das trevas que vai se levantar, mas se nós nos mantermos posicionados, firmados sobre a rocha eterna da nossa salvação, que é Cristo Jesus o Senhor, e não movermos o nosso pé de maneira alguma, nem para a direita, nem para a esquerda, nós experimentaremos do gozo, do regozijo, da vitória de Deus em nossas vidas, amados. É declarando a palavra de Deus, é anunciando a palavra de Deus, é trazendo a memória, dizendo: Senhor, lembra-te, Senhor, da tua palavra. É como Neemias 6, queridos. A palavra de Deus diz assim: olha, entremos juntos, é Deus falando com os homens, com os profetas, com o seu povo, dizendo: entremos juntos em juízo, apresentai as vossas causas, as vossas petições. Quando nós entramos junto ao Senhor e apresentamos as nossas causas, as nossas petições, quando elas se encontram em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, queridos, como Deus não realizará, como Deus não operará, como Deus não cumprirá. Acaso nosso Deus é mentiroso? Acaso nosso Deus é incapaz? De forma alguma, queridos. Quando nós nos mantemos posicionados sobre a palavra, firmados sobre esta palavra, os céus permanecem abertos sobre as nossas vidas e a resposta vem. E o cumprimento vem sobre nossas vidas da palavra de Deus, das promessas que Deus tem para cada um de nós, amados. O que Deus prometeu? Há mais de 30 anos, Deus prometeu que sustentaria a mim e a minha família. E há mais de 30 anos eu tenho visto Deus suprir as minhas necessidades. Primeira carta de João, se você puder abrir. No capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio. Quem era desde o princípio? A palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí ele diz assim: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, contemplação, já ouvimos hoje, nessa noite? O que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada.
Novamente, versículo 3, ele diz: o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Os discípulos eles estão aqui, óbvio, em outro contexto, trazendo outro ensinamento, mas eles estão dizendo: o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós contemplamos, o que nós tocamos com respeito ao verbo da vida, isso proclamamos. E o que eles viram, queridos, a respeito do verbo da vida? O verbo da vida que veio para ser crucificado e morto ao terceiro dia, ressuscitar. O verbo da vida que veio para libertar o cativo, para dar vista ao cego, para pôr em liberdade o oprimido, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O verbo da vida que veio para fazer a vontade do Pai, não a sua vontade. O verbo da vida que veio não para julgar segundo a sua vista, não segundo a sua justiça, mas segundo a reta justiça do Senhor Deus Todo-Poderoso, do seu Pai. O verbo da vida que veio para fazer somente aquilo que ele via e ouvia na presença do Pai, na presença do Todo-Poderoso, para anunciar que o reino dos céus estava próximo. Oh, aleluia! Para dizer que o templo cairia, que não ficaria pedra sobre pedra, mas que ao terceiro dia o templo seria levantado. E ele falava do seu corpo, ele falava do templo do Espírito Santo de Deus, amados. Do verbo da vida que veio para dar vista ao Bartimeu, que veio para ressuscitar o filho da viúva de Naim, que veio para ressuscitar Lázaro morto ao quarto dia, queridos. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, quando nós declaramos as maravilhas do Senhor, nós estamos fazendo papéis de testemunhas, gerando vida em nós, gerando fé em nós, e passamos a viver o que Deus determinou para cada um de nós, amados. Oh, aleluia! É somente pela palavra de Deus que acessamos o bom tesouro dos céus. Somente pela fé na palavra de Deus que obtemos êxito naquilo a que nós buscamos e necessitamos sobre essa terra. Somente declarando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus na prática. Se passamos por adversidades, por dificuldades, a falha não está em Deus, tampouco na sua palavra, nem no seu Espírito. Ainda está em nós. E talvez precisamos olhar para Jesus, para o Senhor nessa noite e dizer como aquele homem disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Fé para alcançar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Fé para declarar diante dos céus, em alto e bom tom, que o nosso Redentor vive e reina. Que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. De declararmos que quantas promessas há de Deus nós temos em Cristo Jesus, o sim e o amém para todos sempre. Aleluia, amados. Basta declararmos, basta crermos, abrirmos os nossos lábios e anunciarmos diante dos céus, queridos. E quando assim nós fazemos, movemos os céus. Quando assim fazemos, chegamos até a sala do trono. E o Senhor atende. Por isso que ele diz: ao que bate se abre, ao que pede recebe, ao que busca encontra.
É noite de pedir, é noite de bater, é noite de buscar em fé aquilo que necessitamos. Amém? Júnior, vamos colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Esse Deus maravilhoso, esse Deus magnífico, Ele não faz acepção de pessoas. Ele resiste ao soberbo, mas ao quebrantado e ao contrito de coração, Ele o abraça, Ele o recebe. Ao que se humilha na presença dEle, encontra o seu favor, o Senhor o exalta. E uma coisa que eu quero dizer aqui ainda, que a palavra de Deus diz assim em Isaías 40, 31, que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor renova as tuas forças nesta noite. O Senhor restaura, o Senhor te alegra, o Senhor te fortalece nessa noite, meu amado irmão, minha querida irmã, porque o Senhor é fiel. Basta você abrir o teu lábio e você declarar. Nós vamos estar adorando a Deus aqui, e eu sei que você, no teu coração tem promessa de Deus, amado. Eu sei que Deus falou no teu íntimo, no teu coração, no mais profundo, que muitas vezes você se pergunta dizendo, mas será que foi Deus mesmo que me disse isso? Será que foi Deus mesmo que me prometeu a isso? Será que isso não é loucura da minha cabeça? Será que isso não é coisa da minha alma? Ei, a alma não deseja as coisas celestiais. A emoção não acessa os tesouros escondidos de Cristo Jesus. Mas o nosso espírito, quando ele está em comunhão com o Senhor, em busca, em fome, em sede por Deus, este ouve o Espírito Santo de Deus dizendo. E essa promessa que está escrita na tábua do teu coração, eu quero te declarar nesta noite, que ela vai se cumprir, que ela vai se concretizar, porque não é palavra de homem, é palavra do Senhor. Em nome de Jesus, enquanto nós vamos adorar a Deus, que você abra os teus lábios e comece a declarar. Se o teu coração está apertado, está aflito, se você está abatido, comece a declarar ao Senhor. Começa a se colocar diante de Deus dizendo, Senhor, em mim não há força, mas o Senhor é a força, o Senhor é aquele que me restabelece, o Senhor é aquele que me põe de pé. Senhor, eu não posso continuar a caminhada, mas eu sei que a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e é o Senhor que me fortalece. Senhor, eu não tenho capacidade, mas o Senhor é que me capacita. Eu não tenho conhecimento, mas o Senhor é que me dá conhecimento. Senhor, eu ainda não tenho a sabedoria, mas o Senhor é a sabedoria, Pai. Começa a declarar a palavra do Senhor nessa noite. Ele te chamou para você vencer, Ele te chamou para você viver uma vida abundante nesta terra, querido. Ele te chamou para você viver olhando para o alto, da onde vem o socorro, de onde vem a cura, de onde vem a libertação, de onde vem o bálsamo de renovo, de libertação, de cura, o bálsamo de alegria. Mente a Deus chamado Jó, mas uma porção da sua vida foram sequências de notícias ruins. Seus filhos morreram, seu animal, sua plantação, sua casa, tudo se perdeu. E ele passou a sentar-se e a se coçar com um caco de telha,
tudo ele tinha para amaldiçoar o seu Deus. Mas quando ele chega no último capítulo de Jó, quando Deus está ali operando, Deus está restituindo, depois ele ter orado pelos seus amigos, olha queridos, depois ele ter intercedido pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó, restitui em dobro o que ele tem. E Jó vai dizer assim: antes, Senhor, em outras palavras, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de andar contigo. E lá no capítulo 42, se eu não estiver enganado, no versículo 2, Jó vai dizer assim: Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Aleluia. Saiba nesta noite que o Deus a quem você serve, Ele tudo pode, que nenhum dos seus planos pode ser frustrados, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Por isso aquieta, acalma o teu coração, não é por força, não é por violência, diz a palavra de Deus, mas é pelo Espírito de Deus. Aquieta a tua alma. Eclesiastes diz assim, ó: não lança a semente com a tua mão e vai logo arrancá-la para ver se ela vai estar germinando. Não, aquieta ao tempo. Essa semente precisa cair no solo, ela precisa morrer para depois ela germinar e produzir o fruto para o qual ela foi enviada. E Deus diz nessa noite: essa semente produzirá a seu tempo, e ela produzirá segundo o propósito do qual ela foi enviada. Aquieta teu coração nessa noite, continua declarando: o Senhor te prometeu, o Senhor vai cumprir, o Senhor disse, o Senhor vai realizar, o Senhor me disse que o Senhor vai trazer de volta dos quatro cantos das extremidades do céu, o Senhor disse que vai trazer de volta, é porque Ele vai trazer de volta, o Senhor disse que vai restaurar, é porque Ele vai restaurar, o Senhor disse que vai fazer nova todas as coisas, é porque o Senhor vai fazer novas todas as coisas, porque o Senhor tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Oh Deus, oh Senhor, oh Espírito Santo de Deus, continua confirmando, testificando, Senhor Deus, nesses corações a tua palavra, a tua promessa, Senhor. Continua ouvindo, Senhor Deus querido, este coração, Pai amado. Responde, Pai querido, em nome de Jesus. Orekanarabassuriokamai, Oremanabiassuricomanai, Orekandanabiassuricomanai. Ei, palavra real não volta atrás. Palavra de rei não volta atrás, palavra selada não volta atrás, não volta vazia. Orecamanai comandás. Oh Senhor, cumpre, Senhor Pai, sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, o anseio e o desejo do coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, testifica, Pai. Testifica, Senhor. Confirma, Senhor, a Tua palavra e tão somente a Tua palavra, Pai. Por sinais e maravilhas, Senhor. Usa, Senhor, oh Pai, os Teus servos, instrumentos, Pai, para confirmar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu amado?